Olá pessoal, bem-vindos ao Brainscast, é o nosso primeiro episódio. Aqui eu apresento o meu sócio, amigo e companheiro de bancada, Lucas Gulim. E ex-cunhado, né, Pia? É isso, Lucas. E aí, Gustavo, tudo bom? Quase um casamento, já 5 anos com o cara, é maravilhoso. Só agradecer mais um programa que a gente está começando aqui. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Gus? Quem que é? Muito especial, a gente vai trazer hoje para vocês conteúdo de primeira qualidade. O nosso convidado hoje é o Sebastian Bonhomme. Esse nome é até bacana porque combina demais. Ele é um homem muito bom, né? O Sebastian é psicanalista, mentor em desenvolvimento comportamental de líderes, consultor especialista em construção de programas de liderança, saúde emocional e das organizações. E não para por aí, né? Não é só nas organizações, porque pra gente também, a gente não é uma organização grande, mas ele serviu de grande ajuda pra gente no momento da Brains que a gente estava passando. Então, estamos trazendo o nosso convidado especial, ele, o Sebastian. E nada melhor do que falar sobre o Sebastian é ouvir o Sebastian. Amém. Seja bem-vindo, Sebastian. Toca o pau. Primeiro, fico super feliz de estar nesse primeiro episódio do podcast do Braincast. Muito grato, né, por fazer parte dessa comunidade. Meu praticamente imperceptível sotaque, né, já mostra que eu não nasci no Brasil, eu sou chileno, mas eu gosto de dizer que nasci lá, mas eu renasci aqui no Brasil, porque todo o crescimento de adulto, né, foi aqui, então brinco que eu nasci no país errado, né, gente? Mas eu sou psicanalista, eu trabalho no ambiente corporativo há pouco mais de 12 anos, ajudando líderes dos seus times a desenvolver os comportamentos, né, que são necessários para lidar de uma forma construtiva, né, com a pressão do dia a dia, com as mudanças, e principalmente nesses últimos 3 anos, principalmente pelo efeito da pandemia, que falar de emoções se tornou não apenas obrigatório, mas muito necessário, né? E eu fico feliz, inclusive, de trazer esse assunto, falar das emoções e como elas nos fortalecem, principalmente em ambientes de empreendedorismo, onde muitas das pessoas que fazem parte da comunidade são empresa, né? Estão sozinhas ou têm equipes muito, muito pequenas, e poder falar não apenas de conteúdo teórico, né? Mas das experiências, né? Minhas, das nossas experiências aqui. Então é um prazer imenso poder iniciar essa fala aqui no Brainscast. Não, e é show de bola, né? Porque justamente empreendedores pequenos, pessoas sozinhas, é engraçado que às vezes você tá lá no seu dia a dia batalhando, correndo, e você fica míope dentro das tuas visões, né? E a sobrecarga emocional, fica difícil você conversar com alguém porque não entende seus problemas. E acho que quando você consegue trazer uma leveza, né? Trazer para a pessoa esse conhecimento de calma, peraí, vamos dar uma olhada em você mesmo, eu acho que isso consegue clarear bastante as coisas, né? Muito do que a gente vê acontecendo no coworking são pessoas que vêm para cá procurando uma dinâmica diferente, né? Se habituar de uma forma diferente, tentar uma nova dinâmica, e a pandemia alavancou muito isso. E eu queria saber, Sebastião, como que para você foi essa experiência de lidar justamente com toda essa parte de emoção dentro das empresas, passando por esse cenário, né, de pandemia. Acho que teve muita gente que sofreu dificuldade ali, né? Deve ter até alguma outra coisa que ocasiona dentro da própria empresa a pessoa tá passando por tanto estresse, tanta coisa, tanta crise assim seguida, né? Com certeza. Eu acompanhando um pouco, eu brinco, né, que existe o antes e um depois da pandemia. Quando a gente falava sobre emoções antes da pandemia, muitas organizações, até as próprias pessoas, elas não tinham uma real necessidade do porquê era importante desenvolver o comportamento, né? Por que era importante trabalhar o autoconhecimento, por exemplo, se conhecer emocionalmente. A pandemia, ela veio para literalmente avassalar muitas coisas. Claro que vou dar 2 exemplos claros, né? Um de médias e grandes empresas, é onde eu atuo atualmente, e onde se tem uma estrutura muito grande, né, que dá suporte às pessoas, muito diferente, por exemplo, de um pequeno empreendedor, de uma pessoa que está sozinha. O impacto das preocupações do negócio são diretamente proporcionais a essa estrutura, né? O que eu vi, né, e continuo vendo hoje dentro das organizações, dentro das empresas.
Hoje uma abertura muito maior para se falar das emoções, principalmente porque antes da pandemia, quando a gente falava estou sobrecarregado, estou me sentindo preso, o meio falava assim, isso é mimimi, trabalha enquanto os outros dormem, sabe esse tipo de falas? E eu que já acompanhava isso e acompanhava o outro lado, eu falava assim, pois é, trabalha enquanto os outros dormem, mas você esteja preparado para ter uma crise de pânico, né? Para ter um pré-infarte, para você ter literalmente uma crise de ansiedade no meio do trabalho. Essa parte ninguém falava, né? Porque se romantiza muito o ambiente do empreendedorismo e as pessoas só ouvem isso, né? O marketing só leva a isso e as pessoas estão sofrendo em silêncio, né? Muitas vezes sorrindo. A pandemia mostrou para essas pessoas, né, que não olhavam para as emoções, as pegou muito intensamente. E essas pessoas começaram a perceber a importância de cuidar da saúde emocional, né, para gerar resultados, né? Então, pessoas que estão engajadas, pessoas que estão comprometidas, que estão emocionalmente balanceadas, e aí que eu sempre gosto de trazer, sabe, Gus e Lucas, meu papel é também desromantizar alguns conceitos, né? Um deles é falar de equilíbrio. Gente, não existe equilíbrio, né? Não tem como dar conta de tudo. Ninguém, as pessoas que tentam dar conta de tudo, têm picos de ansiedade, de estresse muito maiores, né? Porque não tem como dedicar a mesma quantidade de tempo para todas as coisas. A gente precisa no nosso dia fazer escolhas, né? Então, poxa, agora o meu trabalho é importante, você vai precisar dedicar mais tempo, entre aspas, sacrificando às vezes tempo com a família, né? Tudo depende do momento, né? Cada pessoa tem a sua realidade. Então, o termo adequado seria balanceamento, né? Como balancear, como fazer uma onda, né? Daquilo que eu estou dedicando tempo, para a partir dessa compreensão eu poder enxergar, olha, agora para o meu trabalho vou precisar dedicar mais tempo, mas eu não estou tirando de outra parte importante. Eu tenho, por exemplo, um filho de 6 anos, dependendo da semana de trabalho, eu chego e o Gabriel está dormindo, né? Tem dias que eu nem consigo estar junto com ele. Se eu me questionasse que eu preciso ter tudo em equilíbrio, eu ia sofrer, né? E eu hoje, essa clareza de compreender que é importante o balanceamento, quando preciso dedicar mais tempo ao meu trabalho, eu compreendo que isso é importante agora para minha família, né? Para aquilo que eu estou criando para nós. E o tempo que eu estiver com meu filho, né, em família, é um tempo de qualidade. Então, essas compreensões, essas clarezas, a pandemia trouxe como algo importante. Não é à toa que o pessoal está aí nos ouvindo, né? A gente fala sobre qualidade de vida, né? Experiência de vida, a importância de olhar a saúde emocional e estar com uma rede de apoios onde possamos falar disso, né? Acompanho aqui, inclusive na comunidade, né? Tem pessoal que fica aqui no espaço que está sozinho, né? Muita gente foi trabalhar no home office, por exemplo, e tinha uma estrutura, tinha uma mesa, cadeira, internet boa, mas o que aconteceu? Por que as pessoas não produziam? Porque estavam e ainda estão emocionalmente abaladas, né? O que um espaço como esse proporciona? Que a pessoa sinta a energia de ter outras pessoas, né? Não sentir sozinha, ouvir alguém estar realizando. Esse suporte emocional é uma rede de apoio, né? Quando você sente que está com pessoas, né, que está todo mundo com mais ou menos dificuldades, mas mesmo assim está fazendo acontecer, isso de fato faz toda a diferença. E nós estamos saindo de 3 anos de pandemia. Então, se chama, né, nós do ambiente do desenvolvimento humano chamamos que está sendo uma pandemia silenciosa, que é da ansiedade, da depressão. As pessoas estão saindo de um pós-guerra, vou usar essa expressão bem, né, exagerada, mas de um momento super intenso que as levou a literalmente mudar muitas coisas no seu trabalho, na sua vida, e as pessoas estão saindo abaladas, né? E nessa iminência de ter tudo para ontem, né, as pessoas mal estão emocionalmente bem e já tem que produzir resultado, já tem que vender, já tem que fazer o quê? E a gente precisa que esse momento de transição seja um momento onde as pessoas possam ter esse suporte emocional, se sentirem acolhidas, para que tragam segurança, né, de se sentir bem, e a partir desse sentir bem, né, com esse suporte, essa rede de apoio,
elas consigam ter mais clareza do que hoje é importante, né? Nas suas carreiras, nos seus negócios. Perfeito, né? Perfeito. Era isso que eu ia perguntar, porque às vezes quando a gente está ali no meio da muvuca, né? No meio da tempestade, fica difícil você ter a clareza do que é importante. E às vezes você pensa assim, eu vou cortar isso fora, mas vai doer muito em mim. E às vezes, até pior, você não reconhece que você precisa da ajuda, né? Então, assim, uma das dúvidas que fica é, tanto na empresa quanto no pessoal, como que são modelos que eu consigo identificar se está tendo uma sobrecarga emocional na equipe, ou na empresa, ou em mim mesmo? Quais são os sintomas que a gente pode estar buscando aí para tentar mapear isso daí dentro dos lugares? Olha, Lucas, cada pessoa é uma pessoa, né? Não existe, vou dizer assim, uma receita, né? Olha, tem certos sintomas. No entanto, né? Tem alguns que são sempre muito presentes. Quando uma pessoa está sobrecarregada, né? Ela começa, num primeiro momento, a sentir ansiedade, né? Aquelas tarefas, aquelas metas que ela tem, se sente extremamente sobrecarregada, né? A pessoa... E aí que tem um ponto super importante. Ao invés da pessoa se questionar se aquilo que ela está fazendo é o que deve ser feito, ela começa a se julgar. Então é super comum sentir alguns sintomas da síndrome do impostor, né? Onde a pessoa diz, será que eu sou bom o suficiente? Né? Todo mundo está dando conta e sou eu que não estou conseguindo. Isso, né? As nossas emoções, elas se transformam em dores físicas, elas se somatizam. Então, por exemplo, a pessoa ou engorda ou emagrece, né? Tem essas oscilações, o sono começa a ficar totalmente desbalanceado, desregulado. A pessoa começa a ter sintomas de ansiedade, então literalmente a respiração fica, até a postura, né? A pessoa começa a se encurvar para se proteger. Então, esses de uma forma geral são os sintomas emocionais, né? De alguém que está num momento de pressão, né? E se sente estagnada. Por nós estarmos numa cultura que ainda não valoriza o cuidado para as nossas emoções, a grande maioria das pessoas se isola, ela não fala sobre como ela está se sentindo. E é aí que vem um problema. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu achei tão simples, mas ao mesmo tempo tão intensa, né? Que fala sobre empatia. A gente precisa ser gentil com as pessoas, porque muitas delas estão olhando e sorrindo para você, mas por dentro elas estão gritando pedindo ajuda. Pela nossa incapacidade de poder falar abertamente como a gente está se sentindo, né? A nossa cultura reprimia falar das emoções porque atrelava a fragilidade. Você é fraco, você não dá conta, né? Sem mimimi, aquilo que a gente ouvia. Tinha até empresas, né, que falavam isso, aqui ninguém é mimimi. Só que daí você olhava de dentro da empresa e as pessoas tendo crise de pânico, sendo afastadas, né? É tão sério as emoções que início do ano passado, se eu não me engano, o burnout é considerado no Brasil uma doença de trabalho. Hoje as pessoas podem ser afastadas do seu trabalho, pegar um período de afastamento por causa da pressão emocional, né? E algo que eu sempre digo para as pessoas, cara, você precisa cuidar, a gente é substituível, né? Se você não cuidar de você, lamentavelmente você vai ser substituído, né? E por melhor que você seja, né? A gente acompanha as notícias, às vezes pessoas que estão há décadas em empresas, que são ícone de empresa, puxa, sentiu, não entregou, é substituível, né? Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é um olhar para a gente dizer assim, eu não posso me doar inteiramente para uma coisa sem me deixar de lado, sabe? Eu falo isso, ajudo a levantar uma bandeira que o LinkedIn fez no ano passado. O cargo não é seu. O que é seu é a sua carreira. Você está cuidando da sua carreira? Qual é a transformação que você gera através do seu trabalho? Porque se você ficar preso ao seu cargo, no dia de amanhã, né, você vai ser substituível. E aí, quem é você se eu tirar o coordenador de você? Quem é você como profissional se eu tirar o gerente, o supervisor? Então, quanto mais você cuida do seu bem-estar emocional, né, mais energia, né, quando a gente cuida quais são os 4 pilares que a gente precisa para manter a nossa energia, a nossa disposição no dia a dia e ter clareza.
o físico, a quantidade de energia física, né? A qualidade das nossas emoções, ao mesmo tempo a clareza mental e o espiritual, que é um quarto pilar que é a tetrade do desenvolvimento, não do ponto de vista religioso, mas 2 pilares dentro da área espiritual, presença e conexão. Presença, o quão presentes mentalmente nós estamos. Tipo, onde você está faz sentido? Qual é a sua relação, por exemplo, com o trabalho? Né? É por necessidade ou por oportunidade? Claro que a grande maioria de nós, quando começa um trabalho, tem um filho de 5 anos, tem uma família. Claro que no início, muito do trabalho pela necessidade do dinheiro, né? Pela segurança que ele pode trazer. Mas se manter num trabalho apenas pela necessidade tem um custo emocional, sabe? A gente paga, né? Na nossa ansiedade, a gente está pagando com depressão, né? Então, estar onde você está profissionalmente faz sentido para você, né? Então, esse é o propósito que a gente tanto fala, que muitas vezes é muito romantizado, né? Mas aquilo onde você está trabalhando ou o seu negócio, tipo, tem um impacto, ele tá. Por quê? Por que existe aquilo, né? E você acreditar naquilo, porque muitas vezes você pode estar ganhando muito bem, né? Pesquisas mostram, inclusive, que principalmente depois da pandemia, o dinheiro não retém os profissionais merecem ser bem remunerados, mas não é apenas isso que elas querem ser bem reconhecidas, elas querem ter oportunidades de crescimento e elas querem fazer parte de um ambiente que as empodere, né? Então, as pessoas, e são pessoas boas que estão saindo, esses movimentos, sabe, das demissões no Brasil, né? Da saída de pessoas, não das demissões, né? Mas pessoas que estão saindo. E hoje o bom do efeito, o pós-pandemia, é que como foi acelerado muitos processos tecnológicos, né? Nos deu muitas oportunidades, né? Trabalho remoto, posso ganhar em dólar, posso ganhar em euro, posso trabalhar de anywhere office, não é só de home office, né? Sim, mas de qualquer lugar que eu quiser trabalhar. E isso deu muitas oportunidades para as pessoas. E hoje as pessoas, né? Tanto que esse movimento, fico super empolgado quando falo disso. Sabe quando a gente ouve década, né? A década dos hippies, a década Esta década, não sei se vocês já ouviram, mas a década de 2020 a 2030 será conhecida como a década da consciência. Maravilha. Eu acho que faz muito sentido ser, porque inclusive, né, inteligência emocional é algo que é um assunto relativamente novo, né? Se a gente vai falar, por exemplo, mais antigos, na época dos meus avós, até os meus pais, isso não era tão relevante quanto é hoje em dia. E eu acho que isso também vem junto com uma curva nossa de evolução, que a gente está aprimorando máquina numa velocidade incrível. Então, assim, aquele conhecimento técnico ele já ficou meio que fácil de você compreender, fácil de você aplicar. Quem conhece sabe mexer na ferramenta, otimizou muito isso. Porém, toda essa habilidade emocional ficou para trás, né? E hoje o que faz o mundo do mundo são pessoas, né? E eu acho que realmente, né, a década da consciência faz muito sentido, porque a gente está tentando se reconectar com tudo isso, né? Ter essa nossa inter-relação, por mais dinâmico que esteja, mais digitalizado, isso possibilitou ainda mais você se conectar com as pessoas, né? Porque antes, para você falar com alguém, você tinha que mandar uma carta. Hoje não, você está se sentindo triste. Eu passei por um momento assim quando eu estava na Austrália, né? Que eu fiz meu intercâmbio lá para fazer minha pós. E teve um momento que eu fiquei muito triste. A gente sentia aquela falta da base familiar que dá um apoio emocional. E eu liguei para minha mãe e foi assim, foi ao mesmo tempo bom demais de poder me desabafar com ela, mas ao mesmo tempo me pegou bastante porque fazia tempo que eu não via ela, então eu vi o tempo passar nela, né? E aquilo foi algo que me chocou, que falou assim, eu falei, realmente a gente não vai estar aqui para sempre. E essas relações, elas é muito boa de se manter, né? E eu acho que assim, inteligência emocional é algo que a gente até conheceu gente que passou por burnout, essas coisas, justamente por estar nessa sobrecarga, né? E às vezes a pessoa nem sabe que está acontecendo isso, né? Às vezes, por exemplo, você falou assim, a pessoa está com um sorriso, mas por dentro ela está quebrada. Gente, eu conheci muita gente, eu tenho tios inclusive que né, se suicidaram, mas que era exatamente isso. Ele estava sorrindo e falava que estava tudo bem, mas por dentro o mundo dele estava arrebentado, não estava nada bem não, né? Então, eu acho que esse cuidado e esse carinho que a gente tem que ter pelas emoções, né? Esse cuidado que a gente tem que ter pela pessoa
é realmente muito importante, porque você é o teu vaso mais precioso. Se quebrar você, como é que fica daí, né? Se a gente não tá 100% com a gente mesmo, como é que eu dou 100% para alguma coisa, né? Com certeza. E é difícil porque eu gosto de fazer um pouco dessa analogia que o sapo, né? Quando você põe ele na água fervendo, ele pula fora. Agora, se você põe ele na água gelada e vai esquentando um pouquinho, ele fica lá até cozinhar. E assim, às vezes me passa a impressão de que talvez isso aconteça com a gente, nesses sentidos, né? Até o momento que alguém chega e te dá uma cutucada e falava, viu, acho que não é assim, dá pra gente fazer diferente. Porque você vai acabando ficando tão imerso dentro dos assuntos, dentro da tua rotina, dentro do teu negócio, que aquilo vai se esvaindo ao pouco, né? E às vezes pra você, não, mas isso é normal, é da minha rotina. Não, mas espera aí, não é normal, não precisa ser assim, dá pra ser de outra forma, né? Eu acho isso bem interessante de se trazer. E quando a gente fala de sobrecarga emocional, assim, principalmente trabalho, eu acho que tem uma parte de que você está ali preso à tua obrigação, mas eu até queria saber de você como o líder pode ajudar na destrava dessa sobrecarga emocional. Como identificar isso naquela pessoa que tem ali, às vezes, 2 trabalhos e pertence à tua equipe, mas em um dos trabalhos e você nota que aquela pessoa está vindo já a gente, quando pensa num trabalho normal, pensa num dia só, né? Mas tem gente que tem 2, 3 trabalhos, que sai de um, entra em outro, e tem uma dificuldade muito grande até por essa troca de trabalho, de turnos, às vezes, de se comunicar com o líder. Tem uma forma que você consegue enxergar do líder tentar acompanhar o seu funcionário de alguma forma, ali, a pessoa que trabalha com você, que está ali se dedicando, mas que já vem com a sobrecarga, às vezes, do outro trabalho, de casa, do dia a dia. Você consegue visualizar como um líder poderia fazer alguma coisa pelo teu colaborador ali? Olha, Gus, eu gosto sempre, porque a gente, de verdade, e aí faz parte do meu trabalho também ajudar as pessoas a desromantizar muitas visões que se tem sobre comportamento e também sobre liderança, né? Porque a gente acha que a pessoa que está num cargo hierárquico de poder, né, que é o líder, ele tem os poderes mágicos de solucionar. Mas a pergunta é, quem ajuda o líder? Né? Essa pessoa também está sobrecarregada, essa pessoa também tem problemas, também tem angústias, né? Sabe aquela imagem que a gente vê na internet, né? O líder mesmo, aquele que puxa as pessoas e está junto. Mas quem que ajuda essa pessoa? Cara, conheço pessoas que são extremamente incríveis e extremamente sobrecarregadas. Elas literalmente estão sofrendo, só que o ambiente onde estão não permite que essa pessoa possa expressar abertamente como ela está se sentindo, porque ela tem medo de ser demitida, de não dar conta, de criar um ambiente. Mas será que você é bom o suficiente? Ué, mas você não está no poder de liderança? Eu gosto muito de acreditar, Gus, que liderança é mentalidade, né? Se espera que uma pessoa que está ocupando um cargo hierárquico de poder tenha a mentalidade da liderança. No entanto, não fica limitada a esse ponto, né? Então, qualquer um de nós pode desenvolver essa liderança como mentalidade, no que eu acredito, que eu trabalho no dia a dia com 2 pilares, né? Autorresponsabilidade e autoconfiança. Autoconfiança. A pessoa precisa saber aquilo que ela é muito boa e reconhecer aquilo que não é bom. A gente não é bom em tudo, né? Quando a gente tem clareza do que pode nos limitar, a gente tem o poder de fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, isso para mim é autoconfiança, né? Saber, olha, eu sou muito bom nisso, no entanto, nisso outro tenho dificuldades, né? E o outro é a autorresponsabilidade. O que você vai fazer, né? Porque a gente, sabe aquelas frases clichêzonas, né? Cara, a única constante da vida é que a mudança é permanente. De fato, a gente não tem controle sobre nada. Agora, como a gente vai não apenas agir, mas reagir perante aquilo que nos acontece, nos ajuda a desenvolver essa liderança como mentalidade. Eu falo isso em cima da tua pergunta, Gus, porque, primeiro, para também acolher as pessoas que estão na liderança, né? Exatamente esse ponto. Às vezes você espera do líder até um feedback e o cara está ocupado dando feedback lá para o chefe dele ou para quem contratou ele, ou ele é o dono da empresa. Então, assim, eu acho que tem que a pessoa que está ali, que se sente um pouco
desconectada, tem que pensar também que aquela pessoa também tem 10 pessoas iguais a ela que estão pedindo, esperando talvez o feedback, e ela tem que deixar as pessoas irem. Eu acho que com certeza. E aí sentar dos dois lados, né? Com certeza. E aí, comentando sobre isso, sabe, Gus? Primeiro, pra gente, não existem super mulheres e super homens, né? Então todos estamos abalados emocionalmente. Só que quando no ambiente corporativo, de uma forma geral, se fala assim, né? O grande desafio de uma pessoa que assume uma carreira de gestão, né? Precisa fazer gestão de outras pessoas, né? Então, o grande papel do líder não é mais técnico, né? O papel de uma liderança é gerar resultados através das pessoas. Então, tem que conhecer de pessoas. Isso, né? Se fala no ambiente corporativo de uma forma geral. Só que aí eu digo, não é bem assim. Como é que o líder vai fazer gestão de outras pessoas se mal essa pessoa consegue fazer gestão de si mesma? Então, na verdade, ao invés de o grande desafio de uma liderança fazer gestão de pessoas, eu adicionaria antes gestão de si e dos outros. E por que precisa começar por você? Como é que você vai compreender a dificuldade que é lidar sob pressão se você não consegue lidar com pressão? Como é que você vai orientar a tua equipe a ser prioritária se você está sobrecarregado, se você não sabe priorizar? Então, você primeiro precisa trabalhar em você aquilo que você quer desenvolver nas outras pessoas, principalmente para criar empatia. Porque a gente fica na posição de rei, sabe aquilo, né? Faça como eu digo, todo mundo vai fazer. As pessoas somos diferentes. Nós podemos e devemos chegar, eventualmente, se estamos no ambiente corporativo, no mesmo resultado. Só que cada um de nós vai ter uma forma diferente. A liderança, a pessoa, ela precisa nortear. O caminho é para lá. Mas as pessoas não irão fazer sobre aquilo. E quando a gente não tem o pilar principal do autoconhecimento, que é a autoconsciência, ou seja, a gente saber como eu funciono, o que me potencializa, o que me atrapalha, o que me deixa estressado. Porque daí um ponto importante também, sabe? Nessa romantização, né, da positividade tóxica. A gente tem que estar bem o tempo inteiro. É falso. É desgastante a gente se manter bem o tempo inteiro. Tem momentos que eu acordo querendo dominar o mundo. E depois do almoço, quero me jogar no sofá, entendeu? E aí se eu falar assim, meu Deus, eu preciso estar bem o tempo inteiro, é emocionalmente desgastante. A gente ser emocionalmente saudável é a gente viver as diferentes emoções do dia a dia e a gente compreender qual é o objetivo de cada um. Por exemplo, né? Emoção ruim, emoção boa. Não existe emoção ruim, emoção boa. Toda emoção é um sinal de alguma coisa. Então, por exemplo, medo é algo ruim? Não. Graças ao medo que o ser humano evoluiu. A ansiedade é ruim? Não. A ansiedade é um sinaleiro, é a luz amarela, está indicando que é alguma coisa. O problema não é a emoção em si. O problema é não olhar para aquela emoção. Se a emoção, por exemplo, eu estou com ansiedade e eu não me questiono o que está me gerando ansiedade, o que está me paralisando, eu vou permanecer nesse estado emocional. E aí sim ela começa a gerar resultados que são negativos. Aí a ansiedade paralisa, aí o medo paralisa, aí a angústia, sabe? Então o que a gente precisa, e trazendo essa colocação que você trouxe, Gus, né? Antes de, eu sempre digo isso, há 12 anos levantando isso e mais intensamente nos últimos 3. Antes de você querer fazer qualquer outra coisa com o outro, né, desenvolver, você precisa olhar para você entender as dificuldades e aí você compreender por que é desafiador e não é difícil. É desafiador desenvolver pessoas, porque cada um de nós tem motivações diferentes, histórias diferentes, né? Limitações e ao mesmo tempo coisas que nos potencializam, né? Então, quanto mais eu trabalho minha autoconsciência, a capacidade de olhar para mim e reconhecer, né, quem eu sou, a partir desse momento eu consigo avançar de uma forma mais sustentável. É bacana, eu acho que é legal a gente sempre tratar, né? Quando você fala assim, eu fico pensando que a pessoa às vezes sempre tenta tratar do sintoma e não da causa raiz, né? E às vezes tem gente lá se dopando de remédio, né? Até aconteceu comigo já, tô tomando analgésico, tô tomando coisa para dor muscular, tá, mas e você tá fazendo academia para solucionar isso daí, né? Tá fortalecendo o músculo. Então, às vezes a gente fica se entorpecendo ali do remédio pro sintoma e não vai cuidar da causa raiz. E a causa raiz às vezes é bem mais embaixo, né? Com certeza. E uma coisa que me ficou assim a dúvida, a gente falando, você comentou aí que
Você faz as consultorias, né, em empresas, para pessoas, pequenas e grandes empresas também, os autônomos, e isso me trouxe uma dúvida, assim. Você chega a perceber alguma diferença ali na faixa? O pessoal que é um pouquinho mais velho tem mais facilidade ou menos dificuldade, ou os momentos da fase são diferentes? Lucas, normalmente quando eu pego o pessoal mais novo, eles precisam de mais objetivo, e a galera que é um pouquinho mais experiente, ele já só precisa de mais clareza, menos objetivo, eles sabem mais o que fazer, só precisa, né, de fato ter aquela clareza, não, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Você sente que tem essa diferença de consciência emocional dentro das empresas, dentro de faixa etária, de público e tal, ou meio que isso indifere, você já viu de tudo, assim? Olha, cara, essa é uma pergunta muito comum, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas, né? Será que pessoas mais velhas são mais resistentes à mudança, os mais novos são mais abertos à mudança? Isso é mito, tá? Inclusive a própria neurociência, através de estudos assim super estruturados, comprovou que isso na verdade é uma mentira, né? O que limita as pessoas? Não é a idade cronológica, é a sua mentalidade. O que é a mentalidade de uma forma fácil? É a nossa forma de ser e fazer na nossa vida, né? E nós somos influenciados na nossa forma de ser e fazer devido às nossas experiências, né, próprias, então aquilo que a gente viveu, né, nossa história de vida, e muitas vezes influenciada pelo nosso núcleo primário, né, nossos parentes, mãe, pai, quem cuidou da gente, né? Tudo isso influencia na nossa personalidade. É a nossa personalidade que desenvolve a nossa forma de pensar, e essa forma de pensar pode nos limitar ou nos empoderar. Assim, tem pessoas, por exemplo, com 20 anos que estão mentalidade século XII, né? E tem gente de 80 anos que está colonizando Júpiter já. O Gustavo, né? É a segunda opção. Só aparenta ter a idade assim, mas a cabeça dele tá colonizando Júpiter. Eu no meu auge dos 25 anos. Mas isso é super legal, e até de deixar bem claro o quanto a gente precisa, o efeito da autoconsciência, é a gente compreender que, na verdade, que as nossas limitações somos nós mesmos no nosso dia a dia, sabe? O quão abertos estamos para mudanças, o quanto fechados somos a ela, depende única e exclusivamente da nossa forma de pensar. E aí no ambiente hoje, né? Então, por exemplo, a pandemia teve um efeito muito forte. Poxa, empreendedores fecharam seus negócios, tiveram que ficar, sabe? Pessoas morreram, pessoas foram demitidas. Houve, e ainda há uma pressão emocional nas experiências das pessoas muito grandes. Essa pressão emocional negativa deixa as pessoas acuadas, né? Deixa as pessoas mais medrosas, deixa as pessoas mais paralisadas. Eu gosto, e aqui eu gosto de abordar dessa forma, desromantizar, né? Muitas vezes as pessoas que não conhecem diferencialidade dizem assim, mas você tem que sair da tua zona de conforto. E eu digo de coração, esse termo zona de conforto está errado por si só. Porque se estiver confortável, né? Conforto, o que remete para a gente? Tá tranquilo, tá de boa, né? Para que eu vou mexer em algo que está tranquilo? Eu acompanho as pessoas e não está tranquilo. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão estagnadas. Não existe zona de conforto. É uma zona de medo. Está estagnada. A pessoa até quer sair, ela até dependendo do nível, ela consegue ter clareza que onde ela está não é onde que ela quer estar. Mas não basta apenas dizer assim, então saia da sua zona de conforto. Uma falta de empatia total. A pessoa está com medo, está estagnada. Ainda mais pessoas que, sabe, são proveedoras, né? Como é que você fala para uma mãe, para um pai de família, para alguém que cuida de outras pessoas? Peça demissão se você não gosta do trabalho. Você cara, não é assim que funciona. As pessoas não estão em zonas de conforto. As pessoas estão em zonas de medo, de estagnação. E aí que vem um ponto importante, né? O quanto a gente precisa acolher as pessoas nesse momento, né? As pessoas, e acolher não significa dizer alguma coisa necessariamente, mas a gente precisa falar sobre esses assuntos para as pessoas não se isolarem, porque as pessoas estão numa zona de medo, numa zona de estagnação, mas elas estão, o ambiente exige nessa positividade tóxica, nesse ambiente das redes sociais onde todo mundo está viajando, todo mundo tem alegria, aí você diz, meu Deus, sou eu a única pessoa que está sofrendo, coitado de mim se eu dizer que o meu negócio não está indo bem, que eu estou pensando em sair da minha carreira, sabe?
A pessoa fica cada vez mais se isolando, né? E ela fica aquilo, sofrendo em silêncio. Chega uma hora, e você falou sobre os medicamentos, né? E eu queria trazer clareza para as pessoas. O nosso corpo, a nossa emoção, ela se transforma em dor física. Isso se chama somatização, né? Quando a gente somatiza uma emoção em dor física. Chega uma hora que a gente está tanto tempo num ambiente de pressão e angústia. Para vocês terem uma noção, a Organização Mundial da Saúde considera um estado depressivo quando uma emoção se mantém a partir de 2 semanas. Então, se você está num ambiente de pressão emocional, de medo, de angústia, de estagnação por mais de 2 semanas, a OMS considera isso o estado inicial de depressão. O Brasil, né, há poucos meses atrás, né, a OMS lançou novamente o relatório. Nós continuamos liderando dos países, sendo os países mais ansiosos e depressivos do mundo. Olha só. O que isso nos traz, né? Porque algumas pessoas dizem assim, mas você só toma remédio, não quer sair. Chega uma hora que o corpo, a pessoa não tem mais reação. Ela precisa de um suporte de medicamentação. Só que ela não pode depender daquilo. É um tratamento multidisciplinar. É o psiquiatra que vai avaliar o nível de ansiedade e depressão e ajudar a pessoa a sair desse estado através do medicamento, porque é uma desregulação hormonal. A pessoa não é mais começa. Não tem mais, o corpo já tomou conta. Então precisa do suporte medicamentoso. Ao mesmo tempo, como você muito bem falou, isso é só estou tratando o sintoma, mas qual é a causa raiz? E aí que entra a psicoterapia. Precisa de um terapeuta ajudando a pessoa a encontrar qual é a causa raiz. Por que você não consegue lidar com a pressão? Por que você se paralisa? E um terceiro pilar, que é a alimentação, é a nutrição. Então, o básico do básico, né, de um tratamento para uma pessoa sair é o suporte do psiquiatra, se já há um momento que a pessoa não consegue sair sozinha, o psicoterapeuta e a nutrição junto com o exercício físico. Inclusive, vale muito a pena dizer às pessoas, no Brasil, o SUS, que é uma referência em muitas coisas, tem tratamentos para depressão e ansiedade que estão pelo SUS. Você vai numa unidade básica, qualquer unidade básica de saúde, você vai lá e se existe um dos programas dentro do SUS que funciona, né, mas as pessoas não conhecem, né, porque não é divulgado, é sobre isso. Então, peça ajuda. Tem muita gente que precisa ajudar. A gente muitas vezes no nosso olhar superficial, e um ponto super importante, o grau a depressão, a falta de conhecimento do que é depressão, faz as pessoas acreditar que as pessoas estão em estados depressivos se elas estão tristes. Isso é falso. A tristeza nem sempre está aparente. Existem pessoas que estão sorrindo para você, tá tudo ótimo, mas estão com estágios de depressão médios, gravíssimos, alguns com possíveis estímulos de suicídio, né? Que você vê, a pessoa mas estava aparentemente bem. Pois é, ela estava às vezes há anos num estado depressivo, não estava aparente daquilo que se acredita ser a depressão. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa estar atento como as pessoas estão se sentindo, né? Pode ser que você que está aí nos ouvindo, né, esteja com estágio de depressão, né? Como eu disse, você está há mais de 2 semanas, a OMS já considera isso um ambiente que estimula você a ter depressão. Se informe, né? Pergunte, tem lá o SUS, se você não tem acesso às vezes um plano de saúde, pergunte no plano de saúde. A gente precisa, né? Isso que é primeira coisa, precisa se avaliar como a gente está emocionalmente, né? E aí, como a gente falou, o primeiro sinal é se você sente que alguma coisa está diferente, né? Se está estagnado, se sente com ansiedade, se não está dormindo bem. São vários sinais. O corpo fala, sabe? Você provavelmente já ouviu. O corpo fala mesmo. Ele está gritando. Você não está dormindo bem. Está falando. Você come alguma coisa, começa a doer a tua barriga. O corpo está falando, sabe? É dor física, sabe? Ouça o seu corpo, né? As pessoas querem muito ajudar, mas às vezes elas não sabem como, né? E é uma coisa que eu digo que pode soar muito dura assim, mas quando compreendi o que isso significa, me ajudou muito, inclusive falo isso. Ninguém vai nos salvar. A gente espera muitas vezes que alguém venha e nos salve, sabe?
ninguém vai salvar. Quem se salva é a gente. A gente precisa se salvar. E principalmente nesse primeiro momento, você é a pessoa que precisa dizer: não estou bem, não está bem, não está rendendo. E como a gente percebe isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Meu trabalho não está bem aqui no meu trabalho, não está bem no meu negócio, tipo, teu negócio não está andando, sabe? Conheço enormes, aqui no ambiente do Brains a gente vê pessoas incríveis, com uma potência incrível, paradas, não conseguem avançar, estão nível parado. Esses são os sinais que a gente precisa ter em consideração. E tudo volta à emoção. Às vezes a grande maioria das pessoas tem super claro qual é o próximo passo do seu negócio, da sua carreira, mas não consegue por algum motivo. É porque o emocional que... Sabe, tem uma frase que diz assim: emoções movem pessoas e pessoas mudam o mundo. Tudo na base é a emoção. A emoção, se a gente está emocionalmente saudável, e repito de novo, ser uma pessoa emocionalmente saudável, sim, você às vezes vai ser possuído pelo demônio da raiva, sim, você vai ser possuído pelo demônio da ansiedade, são demônios, sabe, possuído, né? Porque faz parte, né? Não tem como estar bem o tempo inteiro, até mostra traços de desbalanceamento emocional, uma pessoa que está o tempo inteiro bem. As pessoas sofremos, sabe? Então, queria trazer isso porque eu acho muito importante, né? Principalmente nós estamos num ambiente, numa comunidade, né? Que nós transformamos as pessoas que estão aqui dentro, a gente falar sobre o que ninguém fala, que como as emoções influenciam em tudo. Nós vemos empreendedorismo de palco, né? O pessoal fazendo unicórnio do startup. Sim, mas isso é a ponta, esse é o resultado. Mas e o custo emocional daquilo? Quem está falando sobre aquilo? Quem que está dando suporte sobre isso? Exato, é bem interessante isso. Eu acho legal quando você traz, porque isso é uma coisa que ninguém fala, né? A gente sempre só vê o topo da pirâmide. Daí muitas charges mostram, né? O que tem embaixo do iceberg, o que tem... mas ninguém sabe de fato quanto pesa aquilo para cada um, né? E para todo mundo. Eu falo até porque você fez um trabalho muito legal com a gente aqui, e ele funcionou como consultor e também ao mesmo tempo como mentor. Foram muito bacana esse trabalho. Eu queria falar, terapeuta, né? Também. E terapeuta também. Então assim, ele não é o Salvador, ele fala que não é o Salvador, ele não é o Salvador, mas com certeza ele tem metodologias, jeitos e a forma como ele aborda de trazer a clareza desse teu caminho. E eu acho que isso foi sensacional no trabalho que você fez com a gente. E, né, se fosse para tirar uma conclusão de tudo aquilo que a gente trabalhou ali nesse tempo que a gente ficou junto, um pouquinho do que você está falando, assim, na minha perspectiva, né, é que a gente está tentando trabalhar com habilidades que são extremamente intangíveis, né, que inclusive impossibilita uma máquina ser um humano justamente por isso, né? Uma máquina não tem emoções, você até consegue simular o que é a felicidade num cérebro, mas ela de fato não está sentindo a felicidade, né? Então acho que isso é algo que torna a gente muito único. E muito único em questões de sentir as emoções, conseguir o que é a tristeza, você de fato ter empatia de sentir aquilo, porque de fato quando você sente, é empático, consegue se pôr no lugar do outro e realmente consegue sentir aquela sensação, a gente consegue de certa forma ter a compaixão, se colocar de uma forma diferente, né? E às vezes isso muda muito a ótica de como você vê o mundo. Alguém que nunca passou fome começa a passar fome, ele muda a ótica de como ele olha para a comida, de como ele vê quem está passando fome, a dor que aquela pessoa sente no estômago. Então eu acho isso muito legal, mas é interessante trazer isso num mundo que está cada vez ficando mais digital e tecnológico, né? Você falou sobre depressão e ansiedade no Brasil, e eu também li um dado há pouco tempo atrás que o nosso jovem, né, a pessoa ali adolescente, até seus 20 e poucos anos de idade, ela está cada vez se sentindo mais solitária. Ela não está tendo, porque está tão imerso a experiência dela do digital, que essa conectividade interpessoal está acabando faltando, e isso está levando as pessoas a se sentirem solitárias. E isso mostra mais uma vez que, né, cara, o ser humano ele é um ser sociável, a emoção faz parte da gente, você sentir raiva, você se sentir feliz, faz parte. Se você não está se sentindo, peraí, mas como que é a melhor forma de eu lidar com tudo isso, né? Se eu tô com raiva, o que eu faço? Se eu tô feliz, o que eu faço?
Se eu tô triste, o que eu faço? E eu acho que é aí que entra muito a questão do autoconhecimento, de que para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Se você tá com raiva, você vai ter que agir dessa forma. Só que se a gente não tiver a clareza, né, como você falou, de identificar essa emoção e de conseguir ver essas nossas soluções, às vezes você fica revirado lá e, cara, você nunca vai sair do meio da onda lá enquanto você não levantar a cabeça para respirar, né? Mas é muito interessante, eu gosto muito desse trabalho. Eu queria saber assim, se as empresas, né, fossem, o pessoal que está assistindo a gente hoje falasse assim, não, legal, mas eu quero chamar o Sebastian para conversar, o que eles poderiam esperar assim, da sua entrega, do que você pode colaborar com eles, como que você pode ajudar eles a sair dessa estagnação, ou até mesmo, né, entender um pouquinho de como que funciona essa tua visão a longo prazo dessa relação emocional, se isso vai acabar, o RH das empresas vão acabar olhando de uma outra forma, a forma como a estrutura organizacional da empresa ela é orquestrada pode mudar de acordo com isso também, né? Porque a partir do momento que você não tem mais relações, como você falou, não, você é diretor? Não, cara, a tua carreira é de direção, então você pode ter uma coisa menos hierárquica, né? Talvez, porque podem ter vários diretores, tem empresas que já funcionam dessa forma, enfim, mas queria entender um pouquinho, né, como que se alguém for te chamar para conversar assim, Sebastian, como que eu posso trazer clareza nas minhas coisas? O que você consegue nesse bate-papo? Com a gente sabe, né, mas eu não vou dar o spoiler pro pessoal, vou deixar você falar, porque agrega demais, assim, ao meu ver, foi sensacional o trabalho que a gente fez junto. Lucas, eu agradeço por esse feedback. Eu gosto de resumir o meu trabalho da seguinte forma: eu ajudo as pessoas a ter clareza do que de fato vai fazer a diferença através das suas ações e os seus resultados. Isso principalmente quando há momentos de estagnação, momentos de pressão. Eu gosto de mostrar, fazer até o gesto, né? Eu tiro a pessoa desse momento, a coloco num ponto de vista diferente para que esta pessoa consiga decidir, né? Aquilo que eu estou fazendo, o que deve ser feito, porque nós estamos num momento de transição, né? A pandemia de fato, né? O antes e o depois. A pandemia acelerou muitos processos, né? Tinha alguns pesquisas mostrando que essa adoção massiva de tecnologia que a gente experimentou em 6 meses iria acontecer até 2030, né? Então mostra o potencial. Na pressão, as pessoas elas conseguem de fato gerar resultados. No entanto, se manter no estágio, né, num ambiente de pressão constante, leva elas a adoecer emocionalmente. Que esse também é um grande erro, né? A gente precisa, as pessoas na pressão funcionam melhor, né? O corpo humano, sabe? Todos, né, já ouviram aquilo, ou luta ou fuga, né? De fato, o corpo humano, né, ele é preparado para lidar pontualmente com a pressão, né? Ele, inclusive, depois que esse momento de pressão sai de cena, o corpo volta ao seu estado balanceado, né? No entanto, a gente não está pontualmente pressão, a gente vive num ambiente de pressão, então o corpo já não aguenta mais, o que se chama de estado de sobrevivência, ele está em alerta o tempo inteiro, e isso adoece as pessoas. É aí que eu entro, quando as pessoas estão não conseguem mais, né, como sair desses estágios, tanto que o meu core business, né, são os programas de liderança e saúde emocional atrelados, para ajudar estas lideranças, ajudar as equipes ao que eu gosto de dizer, gerar resultados que fazem a diferença. Porque a gente tenta, acredita e é vendido para nós que nós precisamos dar conta de tudo, né? A gente é eficiente, dá conta de tudo. No entanto, a pergunta é, aquilo que você está fazendo muito bem, é o que deve ser feito? E essa é uma pergunta que traz clareza. Tipo, estou sobrecarregado, mas aquilo que você está querendo dar conta é o que precisa fazer para gerar aquele resultado que você busca? E na grande maioria das vezes, não. As pessoas entram naqueles estágios de produtividade tóxica. Sabe aquela pessoa? Todos nós já conhecemos, né? Não consigo ficar parado? Não tem a ver com produtividade, tem a ver com outra coisa, né? Então, eu sempre gosto de entender, Lucas, primeiro, qual é a grande dor que as pessoas... Então, prateleira, alguma coisa. Não, eu gosto de entender. Eu me descrevo assim, eu não sou o Dorflex para dor de cabeça. Perfeito. Eu vou te dar um Dorflex, porque ninguém merece trabalhar com dor de cabeça. Mas eu vou procurar entender, né, essa dor de cabeça. Qual é a causa raiz dessa dor de cabeça? E assim, um exemplo prático.
Às vezes uma dor de cabeça para você pode ser pelo estresse do trabalho. Sim. A mesma dor de cabeça para você, a mesma intensidade, no seu caso, se eu for fazer exames, posso descobrir um aneurisma cerebral. Então o tratamento vai ser individual, vai depender para cada um, né? E cada vez mais eu defendo, sabe? Sebastião, quero fazer coisas grandes, né? Quando eu escrevi no papel, no vídeo do Brains, né? Em 2024 não contávamos com uma pandemia, né, gente? Então, assim, vamos tirar 3 anos. Vamos chegar na Mas eu Force. quero fazer coisas grandes. Eu quero, de fato, ser alguém que ajuda as pessoas a trazer leveza, né? Nem tudo na nossa vida precisa ser pesado, intenso, né? Falam, por exemplo, autoconhecimento, você vai se rasgar por dentro e é doloroso. Meu Deus, se você fica repetindo aquilo, é lógico que as pessoas não vão querer fazer. É intenso, claro que você vai olhar coisas que muitas vezes não estavam na sua frente, você vai descobrir que você não era tão bom assim. E tá ótimo, por quê? Porque você saber e reconhecer que às vezes você não é tão bom assim te dá a oportunidade de você fazer alguma coisa. Quando você não sabe que você não é tão bom assim, você fica achando, né, que tá tudo errado ao seu redor, né, e você não tem a clareza de fazer. E eu defendo esse trabalho, esse suporte, esse acolhimento, porque as pessoas estão abaladas, né? E a pandemia mais o legado que trouxe. As pessoas estão se questionando se elas querem de fato estar num ambiente, né, que não as ajuda a se desenvolver. A pessoa está vendo muitas oportunidades, então as pessoas não ficam mais nos seus trabalhos apenas pelo salário, apenas por uma cultura de startup, piscina de bolinha. Não é isso na prática que vai fazer a diferença, né? A pessoa está buscando ela se sentir realizada, e realização, algo que eu defendo, é ser bem reconhecido, bem remunerado. Se você faz um bom trabalho, você precisa ser reconhecido financeiramente e ter poder de escolha, né? Da pessoa se pergunta, eu quero estar aqui e não preciso estar aqui. A pior coisa que um ser humano pode fazer na vida de uma forma geral é ser obrigado a estar no lugar ou com pessoas que não acreditam, né? Então, o poder da escolha. Se você está no seu trabalho, é porque você quer, porque aquilo te traz benefícios além do seu salário, te traz possibilidades, sabe? Então, esse tipo de alinhamentos, esse tipo de clarezas que eu ajudo as pessoas que estão mais comprometidas, mais engajadas, elas desempenham melhor. O que é desempenho? Elas geram resultados que fazem a diferença. Legal. Teria alguma dica assim para você falou quando o cara está num nível de sobrecarga muito alto lá, psiquiatra, alimentação, exercício e tal. Então assim, você tem alguma dica para que as pessoas nem cheguem nesse ponto assim? Vamos pensar num autônomo que está aqui no coworking, um cara que está ali, tem que pagar as contas dele também, que é o trabalho dele ali. Você teria alguma dica para o cara nem chegar nesse... ou se chegar nesse nível, já chegar mais aliviado? Com certeza, sim. Vou até... provavelmente, a grande maioria das pessoas tem algum estágio de ansiedade e algum nível de depressão, né? Eu vou dar uma sugestão para quem está sobrecarregado, né? E essa sobrecarga faz com que você não consiga avançar, independente se está dentro de uma empresa, né? Ou é um profissional autônomo. Primeiro, folha de papel, sabe? Eu gosto assim, a tecnologia é maravilhosa, mas a analogia, né? O análogo também é muito bacana e existe um processo terapêutico, inclusive, de escrever, né? Tá vendo, DJ? Tem que escrever, cara. Tem que colocar no papel. O nosso cérebro, olha, a neurociência, o nosso cérebro é imediatista. O nosso cérebro, ele compreende a importância do agora neste instante. Então, quando é terapêutico, pegar um papel, primeira coisa, anote quais são os seus objetivos, quais são as suas tarefas. Eu pergunto para líderes, né? Estou super sobrecarregado, né? Primeira pergunta que eu faço, quantas demandas você tem? Quantos projetos você está dando conta? Há alguns, número, quantos? 8, 10, 40, 50, quantos? Né? Então, primeira coisa, você precisa saber se está sobrecarregado, querendo dar conta de tudo, quais são as tarefas, quais são os seus entregáveis, né? Faz uma lista. Depois disso, premissa. Você não dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Você não deve dar conta de tudo. Você deve dar conta daquilo que vai fazer a diferença. Então, se você precisa dar conta daquilo que vai fazer a diferença, você precisa saber o que vai fazer a diferença. Segundo passo, então, você precisa priorizar qual é
ou quais são as tarefas que você precisa dar conta. Tanto, parênteses aqui, sabe gestão do tempo? Sabe? Curso de gestão do tempo. Gente, esse termo é obsoleto, é século XII, é quando a gente pagava com dinheiro, sabe? Aí você vê alguém tirando uma nota da carteira, você diz, meu Deus, em que século que você tá? Me lembro da minha adolescência. E esses dias fui pagar no almoço, né? E fui pagar com cartão e a pessoa que estava comigo, nossa, você paga com cartão como as astecas faziam? E eu falei assim, mas como você faz agora? Você passa o celular. Eu falei, não. Tô como as astecas. Relógio já. Então a gente não fala mais gestão do tempo. Por que não fala mais? Porque a gestão do tempo arremete de que você precisa mais tempo. E sabe, você diz, putz, eu sobrecarregado, meu dia precisava mais 2 horas. Aí eu pergunto assim, você não sabe o que você faria se você ganhasse mais 2 horas? Seria encher de coisa que não ia prestar. Você não ia conseguir terminar, você ia encher de mais coisa. Então o termo mais adequado hoje é priorização e produtividade. Então lembra, a primeira coisa você fez a lista, a segunda, você precisa priorizar. Gente, existem ferramentas simples, é só dar o Google, tem uma matriz que chama matriz GUT, G-U-T, gravidade, urgência e T de tendência a piorar. É uma planilha de Excel que você coloca nessa planilha de Excel a lista das coisas e vai dar uma nota de 1 a 5 para cada, né, para gravidade, né, urgência e tendência. Você vai dar uma nota, né? E a próprio Excel vai mostrar a você, dessas notas que você deu, das 10 coisas, você precisa começar pela número 7. Olha aí. E a número 1 que você tinha, na verdade, é a número 10. Não precisa agora. Gente, se não ficou claro, é só dar um YouTube, né? Tutorial como preencher a matriz de GUT. Você prioriza e aí sim o terceiro, coloca para ação. Eu digo 3 coisas que uma pessoa, ou um líder que tem uma equipe e precisa delegar, ou uma pessoa sozinha, ou um empreendedor. 3 coisas com aquilo que foi priorizado. Você precisa assumir, tem tarefas que só você pode fazer. Segundo, delegar para, se você tem equipe, se você não tem, se você é sozinho, não tem, você precisa, ou eventualmente, se é algo muito demorado, precisa haver um terceiro precisa assumir, e o quarto, você precisa acompanhar aquele resultado. Então precisa ou assumir ou delegar e no final acompanhar, perdão. Esses seriam os 3, isso eu falo para todas as lideranças, né? Você não vai dar conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. O que a gente precisa dar conta, de novo, é daquilo que vai fazer a diferença. E a clareza daquilo que vai fazer a diferença é priorizando. E a gente precisa aprender a priorizar. E muitas coisas, né, você vai precisar inclusive negociar, né? Poxa, tem algo que, sabe, dentro de empresas, entra projeto. Você que está recebendo esses projetos, você vai ter que negociar ou com seu gestor ou com seu time. Gente, não dá para fazer isso aqui. Mas tem que fazer mesmo assim. Se você tem que fazer mesmo assim porque alguém está mandando, cabe a você dizer a essa pessoa, ok, mas as consequências da gente não entregar esse resultado são estas. Topa, você assina embaixo, né? Eu estou deixando claro, não vamos ter o resultado que você deseja, mas você está dizendo que a gente precisa entregar. Você assina embaixo, garanto que a pessoa que está dizendo vai dizer, não, então vamos deixar de lado. Mas lembra, ninguém resgata você. A gente acha que o líder precisa trazer tudo. Não, você vai ajudar o teu líder a entender as prioridades. O líder não é uma super mulher, não é um super homem, é uma pessoa que tem uma responsabilidade a mais. Ponto. Mas tem as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas angústias do que todos nós. Inclusive, tem muitas pessoas em cargos de liderança que estão com nível de maturidade bem menor, inclusive, do que o seu. Então, você vai ajudar a pessoa que está nesse cargo de liderança, te cobrando de resultados, mostrando a ela por que, eventualmente, você decidiu ir por um caminho e não por outro. Perfeito, perfeito. Show de bola. Isso aí. É isso. Bem, pessoal, acho que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu não queria que acabasse. Mas não vai acabar. Mas é o primeiro episódio da série. Eu queria perguntar sobre as energias quânticas ainda. Vai ficar para um outro podcast. Segundo episódio da série com o Sebastian. E queríamos agradecer a todos aí pela audiência, né?
Espero que todos tenham gostado. Vem muito mais assunto Brainscast por aí pela frente. Eu queria estar com meu celular aqui para ter tirado uma foto do DJ, tirando foto dele mesmo ali, né? Nos bastidores. Mas eu tô com o meu aqui, vou tirar aqui. Mas bacana, eu acho que o tema é muito importante para o nosso cotidiano, para a nossa comunidade também, é extremamente importante. A gente às vezes não consegue enxergar isso e está passando por isso. A questão da depressão também, quantas pessoas já tem aí que estão ao nosso lado, né? Então, às vezes, até a gente tentar entender isso vai ajudar a gente a ajudar outras pessoas. Então, acho que ficou bem explicada essa primeira etapa aí da nossa série aí com o Sebastian, né? Legal. Eu queria só fazer um adendo aqui, né? Que eu disse que, justo no caso de depressão que eu tinha tios que tinham se suicidado, na verdade foram primos distantes, mas é só para deixar bem claro, né? Não foi nenhum tio. E eu queria também agradecer o Sebastian pela presença, né? Se você gostou aí um pouquinho das dicas que ele deu da tabela de Gucci, um pouquinho dos sintomas, de como que a gente percebe aí a exaustão emocional, as dicas, cara, ele é um profissional fora de sério, sensacional, a energia, a forma como ele aborda os assuntos, ele tá aqui com a gente já faz tempo, então a gente consegue acompanhar o trabalho dele, a evolução que ele vem feito. E é sensacional simplesmente ter você aqui dentro com a gente. Obrigado por estar participando. E Sebastian, se o pessoal quiser falar contigo, você tem rede social, você consegue... Como que eu entro em contato? É só... Fantástico. Ainda não conseguimos habilitar a telepatia. Né? Deixar o link aqui embaixo. Isso, tem aqui na tela, aparece Sebastian, @Sebastian Bonon no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Vai ser um prazer. E, gente, eu agradeço muito. Sem demagogia nenhuma, mas criar ambientes como estes fazem muito diferença. Eu tenho a certeza, e gostaria de fazer um chamado às pessoas. Tem muita gente que não faz ideia, né, sobre aquilo que nós estamos falando. Você pode ajudar alguém, né, compartilhando esse conteúdo com aquela pessoa. Sim. Então, coloca o nome dessa pessoa aqui embaixo, manda. Coisa boa tem que ser compartilhada, é questão de energia, falou física quântica. Quanto mais coisa boa a gente compartilha, mais coisa boa volta pra gente. Ajuda a gente a levar essa mensagem também, compartilhando nas tuas redes, deixando o nome e colocando as tuas dúvidas também, né? A gente pode dar sugestões de próximos podcasts, vai ser incrível. Perguntas e respostas, é isso aí. E você que tem interesse de vir conversar com a gente também no Brainscast aqui, vai mandando mensagem aqui que você vai entrando na nossa listinha de próximos entrevistados. O Sebastian vai ter uma série contínua aqui com a gente por um tempo. Mas vamos estar trazendo mais pessoas bem bacanas da comunidade, pessoas empreendedores, pessoas que tiveram uma história bacana de vida aí, que podem impulsionar outros empreendedores aí. Eu queria só mais um adendo ainda da minha parte aqui, né, pessoal? Mas pessoal, sigam o Sebastian no Instagram, porque tudo que ele falou aqui com a gente, ele posta as coisas no dia a dia dele lá. Então ele fala da gente ter reconexão emocional, ele traz exemplos disso no cotidiano dele. Eu até vou ter que falar, Sebastian, que eu peguei uma das tuas dicas que você tem um momento com o Gabriel de relaxar lá. E o meu filho em casa tava um caos, assim, eu falei assim, não, eu vou testar isso daí. E, cara, eu testei e deu super boa. Infelizmente, eu e minha mulher ainda não criamos o hábito de continuar fazendo isso, mas com certeza será um hábito que a gente criou lá, porque foi sensacional, assim. Então, depois pessoal... manda uma dica aí de como fazer crianças dormirem. Então, pessoal, segue lá que é top. Você, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu. Obrigado. Até. Tchau, obrigado. É isso. Valeu, DJ.